Fala, amigos do Esquema Tático, sejam bem-vindos a mais um Eternaliza. Vamos falar da nova lista, né? A convocação do professor Adenor, que espero eu que seja o técnico do Hexa. Vamos falar um pouco da convocação, dos nomes que foram, dos nomes que não foram. E vamos aí, Greg, solta a vinheta. Eu esqueci de falar antes da vinheta, antes da gente começar, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, esse logo ao meu redor. E vamos lá. Bom, para o gol eu levou Alisson, Ederson e Everton. É o trio da Copa, são os três goleiros que ele vai levar mesmo, isso já está pré-definido. E antes de eu começar a falar do resto da seleção, eu desde o fim do primeiro turno das eliminatórias, quando o Brasil já estava praticamente classificado, era muito improvável o Brasil não ir para a Copa do Mundo, eu já falava que tinha que testar, tinha que rodar, tinha que chamar nomes diferentes, para ver se serve para a seleção, jogadores que estão em bons momentos. E desde então o Tite não chama, o Tite leva a turminha que ele entende que é a melhor para a Copa e chama de vez em quando um ou outro nome diferente que acaba nem sendo utilizado muitas vezes. Acaba ficando no banco, só treina com a seleção e depois volta para casa e não é mais chamado, né? Como o caso do Arthur Cabral, eu acho que o Bruno Henrique também, quando foi chamado do Flamengo, nem chegou a jogar, mas enfim. Então, vai esses três goleiros, que já são os goleiros da Copa do Mundo. Tinha gente falando do João Pedro, do Santos, que é um excelente goleiro. Mas, cara, sinceramente, agora que falta, ok, estamos em março, a Copa é em novembro, não faz sentido testar um goleiro novo faltando 8 meses para a Copa, sendo que ele não vai ser chamado. Então, manter os três principais, ok. Laterais, Danilo, Daniel Alves na lateral direita, são os laterais da Copa. O Daniel Alves não vinha merecendo a convocação, como a gente já bateu aqui várias vezes. E agora que está fazendo boas atuações pelo Barcelona, talvez até justifique, mas eu ainda fico um pé atrás com o Daniel Alves. E que realmente, para a lateral direita, o Brasil ele tem uma demanda aí que nenhum jogador vem aparecendo com tanta evidência, né? O Emerson Royal, que era para ser talvez esse nome diferente na lateral direita, ele não foi bem. Às vezes que ele jogou não foi bem, inclusive ficou até marcado no último episódio lá que ele foi expulso de maneira ridícula, 2 faltas ridículas, e acabou sendo expulso do jogo da seleção. Então é como meio que se queimando, né? Mas era o nome ali para brigar, ali para tentar tirar Danilo, Daniel Alves são. Assim, o Daniel Alves é muito bom, só que já tá com uma idade avançada. Não sei se ele aguenta jogos de Copa, o ritmo de jogos de Copa. Lateral esquerdo, Alex Telles e Arana. O Arana finalmente chamado, merecidíssimo. O Guilherme Arana é sim o melhor lateral esquerdo brasileiro hoje no mundo. Então tá demorando pro Tite levar ele. E o Alex Telles é aquela briga, Alex Telles e Renan Lodge, né, por essa vaga. Na minha opinião, o Renan Lodge ele vem tendo atuações melhores do que o Alex Telles merecia, na minha opinião, a convocação mais do que o Alex Telles, mas o Alex Telles é um bom jogador. Apesar de não ter, na minha humilde opinião, não tá tendo atuações para ir para uma seleção brasileira, mas ok, é um bom lateral. Zagueiros, então a gente já tem os zagueiros da Copa, que é o Marquinhos, que óbvio, né? Eu acho que até vai ser o capitão da seleção da Copa. Thiago Silva, que eu tenho minhas críticas, mas vem fazendo a última temporada ele pelo Chelsea excelente, e o Éder Militão também pelo Real Madrid é indiscutível, e a gente tem a última vaga de zagueiro. Foi o Gabriel Magalhães, que eu gosto desse zagueiro, ele diz que eu dou umas osciladas no Arsenal, mas eu acho um excelente zagueiro. E aí você tem outros nomes que brigam por essa última vaga. Então, fora ele, você tem o Felipe, né, que era do Atlético de Madrid, que caiu bastante depois das últimas convocações dele. Você tem o Léo Ortiz, do Bragantino, que era um nome que já foi chamado, mas eu acho que o Magalhães é melhor. Você tem o Veríssimo, que está machucado, que eu acho que é melhor que o Magalhães, e que acho que se ele voltar de lesão e conseguir recuperar um bom futebol, deve ir para a Copa. E você também tem o Diego Carlos, né, o zagueiro do Sevilha, inclusive o Sevilha é vice-líder do Campeonato Espanhol, da La Liga, mas é uma vaga em aberto e o Magalhães não achei um nome ruim, não. Achei uma boa. Apesar que ele não vai ser utilizado, achei uma boa convocação, eu gosto dele. Agora a gente vai para a polêmica, né? Pela polêmica. Vamos começar com os volantes. Casemiro, titular absoluto na Copa, sem discussão. Fabinho, excelente, assim. Eu acho que o Tite devia usar até mais ele. Excelente jogador também, sem discussão.
O Fred ele é bem regular no United, às vezes ele tem até partidas que ele se destaca mais. Eu não acho que seja um jogador a nível de seleção brasileira, para clube excelente, mas para nível de seleção brasileira eu não acho que ele é bom para a seleção brasileira, mas o jogador de confiança do Tite não tem o que fazer e ele não vem demonstrando futebol péssimo para não ser mais chamado, né? E aí vem a grande surpresa, o Arthur. Tá certo que o Arthur ele saiu do banco, recuperou agora, vem jogando com mais frequência, mas assim, desde quando ele parou de ser convocado, esse do Barcelona, foi para a Juventus, não estava indo no Barcelona, chegou a Juventus, não foi bem, ficou no banco muito tempo e agora está voltando com um rendimento ok. Eu acho que deviam chamar o Danilo do Palmeiras. O Palmeiras está jogando que é uma barbaridade. O City já demonstrou interesse por ele. Provavelmente no meio do ano ele vai sair para o City. Então, assim, eu testaria o Arthur, mas é uma coisa que o Edu Futirinhas bate muito nessa tecla e alguns outros YouTubers. Cara, parece que se joga no Brasil não serve, entendeu? Tirando sabe, parece que assim, se você joga no Brasil, você tem que provar muito mais se você merece uma convocação. Então eu não entendo porque o Danilo não tem essa chance e o Arthur tem. Eu, na verdade, assim, eu até entendo que assim, o Arthur é um jogador meio que de confiança do Tite, que ele estava ali, principalmente pós-Copa do Mundo, frequentando bastante a seleção, e o Tite eu acho que está tentando resgatar o cara para ser uma opção para a Copa. Mas não é obrigação do técnico da seleção brasileira resgatar jogador, é obrigação do clube. O técnico da seleção brasileira tem que se preocupar com quem está jogando em alto nível para levar para a Copa, para servir a seleção brasileira. Mas enfim, Bruno Guimarães, ótimo nome, vinha fazendo boas atuações no Lyon, poucas vezes chamado, e agora chegou no Newcastle, fez até um golaço de calcanhar, então ótimo nome também, gostei. Lucas Paquetá também boas atuações, fez o gol agora há pouco agora há pouco não, né? Acho que essa semana que o Lyon venceu o Porto pela Liga Europa 1-0, gol dele, então vem sendo destaque, inclusive ele foi até especulado no PSG já, então ok. E o Coutinho a gente criticou bastante nas nossas convocações, que não merecia ser brasileiro, porque não estava jogando bem, não estava fazendo nada para merecer ser brasileira. Mas é mais ou menos a pegada do Arthur. O Tite chamou o cara em baixa, o cara parece que o Coutinho parece que ganhou ânimo e ficou mais disposto para a seleção e começou a jogar bem. Foi para o Aston Villa e está fazendo boas atuações pelo Aston Villa. Apesar de que eu achar que é um período pequeno de atuações boas, mas melhorou bastante da pessoa convocada. Então, acho que é mais ou menos essa coisa que o Tite quer fazer com o Arthur. Levar para a seleção, tentar recuperar o jogador para ele voltar para o clube e jogar bem para chegar bem na Copa. Não acho que seja o caminho mais correto, mas com o Coutinho funcionou. E outro nome que está fora aqui da lista que é o Douglas Luiz, que também para mim merecia mais do que o Arthur. Tá aí, talvez até mais que o Fred, na minha opinião. É outro bom jogador que foi deixado de fora. E também o Everton Ribeiro não foi chamado, mas o Everton Ribeiro, ele faz tempo que ele não vai tendo, não é mais aquele Everton Ribeiro de 2019, né? 2020 continua atuando muito bem. Quando jogou pela seleção, não jogou bem, isso tem que ser dito, mas faz um tempo já que ele não consegue ter grandes atuações pelo Flamengo, então dá para entender a não convocação dele. Vamos para o ataque. Neymar, óbvio, o melhor jogador do Brasil, apesar de passando por uma fase bem longa, de não ser mais aquele jogador tão diferente, por muitos jogos ele ia apresentar um futebol mediano, o que, assim, que para o Neymar é pouco. O Neymar apresentar um futebol mediano é pouco para ele, para o nível que ele tem, para o futebol que ele tem, apresentar um futebol mediano é pouco. Então, mas é o jogador, é o melhor jogador da seleção brasileira, vem batendo recordes da seleção brasileira, pode aí um dia, quem sabe, se tornar até talvez o maior artilheiro da história da seleção. Então tem que ser chamado, talvez, esse cara assim, talvez o Tite merece dar uma atenção para recuperar ele. Vinícius Júnior, beleza, super importante no Real Madrid. Hoje é um jogador que, quando o Real Madrid não sabe o que fazer, não consegue passar pela defesa adversária, não sabe o que fazer, joga a bola aí para ver se resolve. É um jogador importante, só tem que melhorar a finalização com o pé esquerdo, né, Vini? Tem que arrumar esse pé esquerdo aí, mas tá certo a convocação. Rafinha, eu acho que caiu um pouco o nível dele de apresentações no futebol do Leeds, mas é um jogador importantíssimo, vem jogando muito bem com a seleção brasileira, merece estar aqui. O Rodrigo, bom jogador, vem ganhando mais espaço com o Ancelotti, vem apresentando um ótimo futebol, mas eu não vejo ele, por exemplo, que nem o Martinelli, que tomou conta da posição no Arsenal, que é outro convocado, jogando demais o Martinelli, super merecido a convocação dele. E por fim, o Anthony, monstro, vem jogando muito, não vou nem perder muito tempo aqui, porque o Anthony, para mim,
deve ir talvez para um Bayern de Munique na próxima temporada, porque o futebol dele vem sendo brilhante e vem apresentando. E por fim também outro jogador polêmico, o Richarlison, que depois que pode ser convocado, vem tendo atuações muito, na minha opinião, muito medianas pelo Everton, e para mim não faz sentido estar aqui. Então, nomes que ficaram de fora, por exemplo, o Rafael Veiga, pô, eu acho que assim, os meias que são o Paquetá e o Coutinho, não tem muito como ver. O Veiga eu acho que está abaixo desses dois jogadores. Mas talvez não levar o Rodrigo ou não levar o Richardson para levar o Veiga, aí faria sentido. Ou até mesmo não levar o Arthur, porque já tem bastante volante na convocação. Então o Veiga merecia um espacinho nessa seleção, merecia um destaque, apesar que eu acho que o Danilo, se você levar alguém no Palmeiras, o Danilo, tirando o Everton, né? O Danilo merecia mais do que o Veiga. O Danilo poderia jogando mais, mas o Veiga também merecia um espaço. E aí, a grande polêmica aqui do ataque, vou passar por alguns outros nomes, como o Arthur Cabral. O Arthur Cabral, ele tava voando no Basel, mas tipo, jogando no campeonato suíço. Então, eu acho que se ele conseguir manter as atuações do Basel na Fiorentina, é sim um nome que tem que ser observado. O Tite chamou ele uma vez e ele nem entrou em campo, então eu acho que o Tite não está com ele contando com ele para a Copa. O Gabriel Jesus ficando de fora, ok, faz um tempo que o Gabriel Jesus é reserva, não vem tendo grande futebol no City, e mereceu não ser chamado. O Firmino voltou a ter algumas boas apresentações, mesma coisa, praticamente reserva do Jota, e perdeu a posição para o Diego Jota, e também não vem tendo grandes atuações para ir para a seleção. O Gabigol também ficou de fora. Gabigol, cara. Agora eu vou falar, eu já terminei aqui a convocação, vou tirar a questão da minha cara. O Gabigol, para mim, ele é meio que uma situação igual ao do Dudu. O Dudu tinha que ter se chamado para a Copa do Mundo em 2016. Para a Copa do Mundo, não, para a Copa do Mundo também, mas para a seleção brasileira. 2016 e sai 18, que é quando ele estava voando, ele estava assim, no nível mais alto técnico dele. O Dudu de hoje não é aquele Dudu de 2016 e sai 18. Ele ainda é muito bom para o futebol brasileiro, mas não está naquele nível do Dudu que foi eleito o melhor jogador do Brasil, pela bola de ouro lá da Placar e tudo mais. E o Gabigol eu vejo que nessa pegada. Ele tinha que ter se estimado mais em 2019 e 2020. 2021, apesar dos muitos gols que ele faz, excelente jogador, mas vocês têm que concordar que não está no mesmo nível do Gabigol de 2019 e 2020. Então até entendo a não chamada dele, mas e sem contar que esse ano ele vem sofrendo algumas críticas por perder muitas oportunidades, perder alguns gols que ele não perdia antes. Então eu até entendo. E o caso do Pedro, cara, o Pedro, ele é um jogador que era para ser o camisa 9 da seleção brasileira. Então, vou voltar algumas casas antes de falar do Pedro do Flamengo. O Pedro, quando ele surge no Fluminense, explode para o Brasil, virou grande artilheiro, ele chega a ser especulado no Real Madrid. Eu não sei se teve realmente uma negociação ou não com o Real Madrid, mas tinha essa especulação que o Real Madrid estava monitorando o Pedro. Ele é convocado para a seleção brasileira, só que após a convocação, antes de ir para a seleção brasileira, ele sofre uma lesão e estoura o joelho, infelizmente. Que é um jogador que cairia como uma luva para a seleção brasileira. Excelente, para mim, um centroavante fantástico, Pedro. E ele se recupera dessa lesão e aí some o interesse do Real Madrid e o que acontece? Ninguém sabia, né, que quando normalmente um jogador tem uma lesão muito grave no joelho, às vezes ele não consegue mais apresentar o futebol do nível que ele apresentava antes da lesão. Mas mesmo assim, voltou jogando muito bem pelo Fluminense, vai para a Fiorentina, lógico que depois que ele volta ele é meio que esquecido pela seleção brasileira, vai para a Fiorentina e para mim na Fiorentina faltou paciência para ele porque ele tem um potencial gigante. Eu acho que se tivesse tido um pouco mais de paciência, talvez aqui a gente não sabe como é que é os bastidores, né? Às vezes não estava bem com os companheiros ou com o técnico, enfim. Às vezes não se ambientou a Itália, sei lá, mas eu acho que se não for nenhum desses fatores, eu podia ter esperado um pouco que, por exemplo, aquele que está agora na Juventus, Vlado, sei lá, vocês sabem quem é. Camisa 7 da Juventus hoje era o camisa 9 da Fiorentina e chegou à Juventus. Eu acho que o Pedro poderia ter tido o mesmo caminho. Ter esperado um pouco, evoluído na Fiorentina e está hoje numa Juventus, num grande europeu. Mas beleza, veio para o Flamengo, onde ele foi muito importante, apesar de ele nunca ser titular absoluto. Ele foi muito importante nas campanhas do Flamengo, principalmente no título brasileiro de 2020, ele foi fundamental. Foi importante também nas outras conquistas, Carioca, Supercopa do Brasil e tudo mais, Recopa, né? Então, é um jogador muito importante para o elenco do Flamengo, apesar de ser titular. E por que não é titular? Ele não vai botar o Gabigol no banco.
Isso daqui é claro. E o Tite deixou isso muito claro. O Tite falou que tá observando o Pedro, mas ele precisa jogar mais. E, cara, o Pedro ele não vai botar o Gabigol no banco, porque o Gabigol é um jogador muito grande para o Flamengo. O Gabigol é um dos maiores jogadores da história do Flamengo, sim. A história que ele construiu, a quantidade de gols que ele tem, de ser o maior artilheiro de Libertadores, maior artilheiro disso, maior artilheiro daquilo, bater recorde, não sei o que lá. O Gabigol ele ele é gigante dentro do Flamengo. Então, assim, por mais que a torcida do Flamengo goste muito do Pedro, o Pedro é flamenguista, goste muito do Flamengo, mas ele não vai colocar o Gabigol no banco. Então, o único jeito dele ser titular é se o Gabigol cair para o lado, que ele jogava no Santos, quando jogava com o Ricardo Oliveira, que ele caía mais para a direita, então o Gabigol jogar mais aberto e deixar o Pedro centralizado, ou o Paulo Souza arrumar uma forma de jogar com 2 centroavantes, que eu acho mais difícil, que isso é muito anos 90, assim, jogar com 2 centroavantes, muitas vezes. Então, é aquilo. No jeito que o Flamengo joga desde 2019, o Pedro nunca vai ser titular. Ele pode ali revezar, entrar no segundo tempo, quando o Gabigol estiver machucado, ele assumir a titularidade, ou alguns jogos menores ele jogar como titular, mas ele nunca vai ser titular absoluto, porque não tem o tamanho, ele não tem força para botar o Gabigol no banco pelo tamanho que o Gabigol tem. E assim, para mim o Gabigol é mais jogador que o Pedro. Você pegar todos os requisitos de um atacante de uma forma geral, o Gabigol eu acho melhor que o Pedro. Só que na posição de centroavante, essa função de centroavante, o Pedro para mim é melhor que o Gabigol. Mas não vai botar o Gabigol no banco, então é isso. O Pedro, para ter uma chance de o Pitt olhar para ele para pensar em levar para a Copa, ele precisa jogar. Ele tem que ser titular. Então, assim, ou o Flamengo arruma um jeito de, quer dizer, o Paulo Souza, no caso, compre essa briga de de botar o Pedro na seleção, mas também, assim, para botar o Pedro na seleção, ele vai ter que mudar o Gabigol de posição, e o Gabigol também quer ir para a seleção, o Gabigol também quer ir para a Copa. Então tem essa treta. Então, ou ele arruma um jeito de botar Gabigol e Pedro juntos para jogar, para os dois terem chance. Eu acho que o Gabigol vai ter que ser um pouco mais sacrificado da função que ele faz hoje. Ou é isso, ou o Pedro vai ter que buscar outro clube ou aceitar a situação dele que ele está no Flamengo hoje, que não tô falando que é ruim, mas não é uma situação que leva ele para uma Copa do Mundo, que leva para a seleção brasileira, é uma situação que ele é um jogador muito importante num elenco muito forte que é o do Flamengo. E é isso, então o Pedro não vai para a seleção enquanto ele não for titular. Só para falar um pouco desse caso, o Pedro não é nem falo de negociações com o Palmeiras, então que para mim esse bagulho aí do Palmeiras tentar contratar o Pedro é cortina de fumaça. É para jogar para a torcida, é para talvez provocar o Flamengo e para jogar a torcida do Palmeiras criar uma falsa esperança, porque não vai trazer, cara. É inviável o valor do Pedro. E, sei lá, dá 25 milhões de euros e mais 2 jogadores, tipo, Patrick de Paulo e Menino, cara, mais fácil ela pagar a multa rescisória do Benzema. O Benzema custa 25 milhões de euros. Entendeu? Então, não vai acontecer. Assim, o Pedro é um jogador super valorizado no Flamengo, não sai por nada nesse mundo, então esqueça essa história do Pedro do Palmeiras, mas ele pode buscar um outro clube, talvez na Europa mesmo, um clube mais médio, né? Para tentar se destacar e ir para uma Copa do Mundo. Não sei. Mas é isso. Acabei falando mais de Pedro que seleção brasileira, mas, de novo, te chamando nomes que o discurso dele de meritocracia, que ele falou no começo aqui, seleção vai quem por meritocracia, o jogador tem que merecer estar lá. Ele já provou por várias vezes que chamou jogadores que não estavam desempenhando um papel para estar na seleção e jogadores que estão desempenhando um papel que merecem uma chance na seleção, ele não convoca. Inclusive, um outro atacante que eu esqueci, que eu fiquei prolongando muito na história do Pedro, é o Hulk. Meu Hulk tá velho. O Thiago Silva é bem mais velho, o Dani Alves nem se fala. E tá lá, o Everton, por mais que seja palmeirense, ele tem 33 anos para ser terceiro goleiro. Não sei se faz sentido o terceiro goleiro ser tão mais velho assim, sendo que os outros 2 goleiros são bem mais novos, são mais jovens que ele. Talvez seja um jogador de confiança, já que os outros goleiros são jovens, sei lá, mas enfim. Não que ele não mereça também, tá? Mas essa questão da idade não é um ponto que faça diferença pro Tite. Então, o Hulk ele foi o melhor atacante do futebol brasileiro no ano passado, vem jogando muito bem nesse ano, é um jogador que pode sim jogar nessa posição de centroavante, jogar centralizado, trombando com o que ele é muito forte, e talvez merecesse mais que o Richarlison, já que ele está trazendo um jogador para substituir o Firmino e o Jesus como centroavante, no lugar do Richarlison, botar o Hulk que está apresentando muito mais futebol. Mas enfim, esse é o Tite. É como já dizia o Alex Cabeção, a seleção não vai os melhores, vai os que o técnico gosta mais. Então é isso, gente. Comente o que vocês acham da convocação do Tite e até a próxima. Falou!